Vamos falar hoje sobre a sabedoria das formigas. O que as formigas podem nos ensinar? Provérbios capítulo 6, verso 6, nós vamos ler até o 8, diz: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Ela estoca o seu alimento. Sabemos que quem age com a sabedoria de Deus tende a ter maiores resultados, bons resultados, e pessoas que às vezes têm até ideias, mas não têm inteligência para desenvolver ou não sabe administrar porque não aprendeu. E todas as bênçãos que vêm para a vida dela são jogadas, são perdidas. E eu queria então extrair 4 pequenos pontos sobre a sabedoria das formigas, como nós vimos aqui no livro de Provérbios. A primeira coisa que eu gostaria de tratar com você aqui é: estude e aprenda sobre o comportamento das formigas. Elas ensinam para nós. Se elas não fossem importantes, com certeza não estariam na Bíblia, não estariam aqui. Deus não permitiria que alguém registrasse. E nós aprendemos, para quem estuda a Bíblia, para quem é muito ligado na palavra, sabe que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela ensina alguns princípios. Ensina princípios de sabedoria, comportamento social, comportamento espiritual, comportamento emocional, comportamento familiar. Então a palavra de Deus, ela é rica em vários detalhes. E nós, se seguíssemos à risca os princípios da palavra, com certeza acertaríamos mais e perderíamos ou erraríamos muito menos. Então, quando nós falamos do princípio da formiga, ela nos ensina. E outra coisa que a Bíblia contém um conteúdo da palavra, nós chamamos de metáforas. E a Bíblia é um livro de metáforas. E quando a Bíblia usa alguns animais, alguns seres vivos, né, ela sempre usa para nos ensinar algum princípio de sabedoria. Então, quando o escritor aqui do livro de sabedoria, do livro de Provérbios, quando ele usa as formigas para nos ensinar aqui no capítulo 6 de Provérbios, é uma metáfora para nos ensinar alguns princípios que, se forem aplicados à nossa vida, certamente iremos ter maiores resultados. Então, quando ele diz para observar a formiga, para refletirmos no caminho da formiga, para vermos que elas não têm líderes, elas não têm supervisores, elas não têm pessoas que estejam ali perto dela cobrando, mas ainda assim elas executam tarefas muito importantes. Mas ele diz: observe a formiga, aprenda com ela, aprenda a desenvolver a competência ou a capacidade cognitiva de observar o comportamento de determinadas coisas, principalmente dos que estão na Bíblia, para você aprender com elas. Então, quando você observa o comportamento de determinado animal, por exemplo, como está na Bíblia, você vai aprender alguma coisa que vai ser útil para você. Eles não estão ali simplesmente para preencher retórica, não, estão lá para nos ensinar algum princípio. Então, quando ele manda observar a formiga e aprender com elas, nós encontramos algumas coisas. A primeira é estudar, como eu falei. Estude o comportamento da formiga, aprenda com a formiga, observe e tire lições para a sua vida, porque essas lições provavelmente vão servir para alterar alguma coisa, mudar alguma coisa na sua vida, ou para acrescentar alguma coisa. O segundo ponto aqui, que nós aprendemos com as formigas, segundo o escritor aqui, é que quando diz aqui que elas não têm supervisores, mas elas armazenam suas provisões no verão, elas estocam alimento na época da colheita, elas ajuntam alimento para um
o tempo do inverno. Então, qual o princípio que aprendemos aqui? Que é o que eu posso chamar de investir em planejamento. Então, a formiga é um excelente exemplo de planejamento. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É não planejar a sua vida. Talvez você seja uma dessas pessoas. As pessoas não planejam sua vida, não planejam suas finanças, não planejam sua família, não planejam seu casamento, não planejam seus negócios e elas saem fazendo. Então, quando a Bíblia coloca a formiga como um modelo de comportamento para você copiar esse modelo, ela está te ensinando alguma coisa. E quando diz que ela não tem líderes, mas ela estoca alimento, ela junta para um tempo, isso é planejamento. Você tem planejado sua vida? Porque quando você não planeja a sua vida, provavelmente muitas coisas vão dar errado. Tente apenas do ponto de vista fazer alguma coisa, por exemplo, você vai fazer uma medida, construir uma roupa. Se você apenas imaginar e sair recortando, você vai perder, provavelmente vai perder todo o seu tecido. Então você precisa de planejamento, você precisa medir, ter as medidas corretas para você ter um resultado, para que o seu trabalho não seja desperdiçado. Então, planejar a vida é ter sabedoria para que você não tenha prejuízos, para que você não venha perder na sua vida, né? Benjamin Franklin, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, uma vez ele disse: quando você falha em planejar, certamente você está planejando em falhar, entendeu? Quem falha em planejar, com certeza irá falhar, irá planejar em falhar, ou está planejando em falhar. Então, se você não planeja, você terá como consequência falhas. E é isso que a Bíblia está dizendo. Então vamos aprender com os princípios de sabedoria da palavra. A outra coisa que tiramos desse texto aqui da palavra, de Provérbios 6, sobre as formigas, é que o segredo do resultado das formigas, como eu disse, o resultado que elas têm está nesta organização, nesse planejamento. Ela trabalha em organização. O formigueiro é organizado e eles trabalham em unidade. Então você não vai encontrar uma formiga desunida com a outra, brigando com a outra, porque elas trabalham em prol do formigueiro. Elas estão ali juntas, né? Todas as vezes que nós somos individualistas, todas as vezes que uma pessoa se comporta apenas para o seu ponto de vista, ela se isola de todos, ela se torna independente, provavelmente vai ter prejuízo, tanto a pessoa quanto o grupo onde ela está inserido. Numa empresa, por exemplo, se tivermos funcionários que não vistam a camisa, que não sejam participativos, que não sejam proativos naquela empresa, eles vão trazer problemas para a empresa. E provavelmente o empregador, o dono da empresa, com certeza vai demitir aquele funcionário porque ele não é proativo, ele não está junto. Então no formigueiro nós temos a proatividade. As formigas não trabalham no individualismo, elas não são independentes, entende? Então, esse princípio de independência, ele é muito relacionado ao egoísmo de cada ser humano. Todo egoísta não gosta de ser participativo. Ele não gosta de trabalhar junto, de trabalhar em unidade. Isso está em todos os segmentos. Está na igreja, está no ministério, está na empresa, na família, às vezes, no próprio casamento. Às vezes nós temos um dos cônjuges que não participa, não se envolve com o outro, bota tudo para o outro. Ele é independente. O outro tem que viver sempre em função dele. Então aprenda com a formiga, é o que está na palavra. Amém? Leia depois o texto de novo. O outro ensinamento aqui, que nós tiramos desse texto, é que eu chamo de apólice do futuro. O que é a apólice do futuro? Você já teve um seguro de vida? Então quando as seguradoras vendem uma apólice de seguro, o que elas estão tentando dizer? Elas estão garantindo para o seu cliente, elas estão colocando na cabeça do cliente, dizendo, eu estou te vendendo uma apólice de seguro porque você não sabe o que vai acontecer amanhã.
porque você não sabe o que vai acontecer depois. Você pode falecer, então tua família vai ficar assegurada, vai ter um dinheiro, pode acontecer um acidente, isso e aquilo outro. Então, todas as vezes que uma seguradora vai te vender uma pólice de seguro, ela vai fazer sempre com que você veja o futuro, com que você veja o amanhã, com que você entenda o amanhã. Então você compra uma pólice de seguro pensando na sua segurança do futuro, do amanhã. Então quando nós estudamos o comportamento da formiga aqui, de Provérbios 6, nós vamos aprender o que eu chamo de apólice do futuro. Então a formiga, ela começa a armazenar hoje, no período da colheita, no período da safra, ela armazena, porque normalmente o período da safra, da colheita é no período do verão, então ela armazena, porque ela sabe que vai chegar o tempo do inverno, o tempo das chuvas, das chuvaradas, e ela não vai poder sair do formigueiro. Então ela estoca alimento para esse tempo. Então isso se chama apólice de futuro, eu chamo de apólice do futuro. E eu pergunto para você, você tem uma apólice do seu futuro? Como é que está o seu futuro? Ah, meu futuro a Deus pertence. Essa ideia não é muito inteligente não. Porque, embora Deus seja o Senhor do seu futuro, Ele vai estar lá no seu futuro, mas quem constrói o seu futuro é você. Você constrói o seu futuro, o futuro da sua família, da sua casa, do seu ministério, você prepara hoje. E o seu futuro é construído agora. Ele é construído hoje. Ele não é construído amanhã. Amanhã já é futuro. Hoje é futuro de ontem. Ontem já é passado. Então, se eu não armazenei ontem, se eu não juntei ontem para ter hoje, sinto muito, o futuro me pegou de surpresa. Então, aprender com a formiga é justamente isso. A formiga, ela prepara a sua apólice do futuro. Entende? Isso é mentoria, isso é sabedoria para você. E como eu já disse, eu estou começando a partir de hoje, vou sempre entrar aqui um horário, ou pela manhã ou à tarde, falando sobre a mentoria o ninho das águias. Você quer ser uma águia, quer aprender, e toda a minha mentoria vai estar em cima da palavra de Deus. Então chega junto, porque tem palavras de sabedoria para você. Então aprenda com a formiga a preparar a sua apólice do futuro. Isso é bíblico, isso é de Deus. Se alguém chegar para você, não, se preocupa com o amanhã, não, porque o amanhã pertence a Deus. Não vá por esse viés não, tá? Porque você prepara hoje. Se você não tiver algo armazenado hoje e amanhã chegar, e se amanhã você tiver uma enfermidade ou a sua família tiver uma enfermidade, alguma coisa acontecer que você esteja impedido de trabalhar ou de se locomover, ou quem sabe até mesmo perder o emprego, então você está assegurado, você está preparado. Isso é sabedoria bíblica, está na Bíblia. Se está na Bíblia, porque é importante para nós. E o quarto e último ponto aqui é que eu chamo de economia e administração. Então, quando o texto diz que as formigas ajuntam, elas estocam, mesmo não tendo líderes, mesmo não tendo supervisores, porque elas já naturalmente, elas têm podemos dizer assim, essa intuição de agir por instinto, que ela sabe que o seu futuro vai precisar. Então, eu chamo de economia e administração, porque o que é economia e administração? O que é economizar? Se você é do tipo que gasta tudo o que ganha, não armazena nada, não economiza nada, não estoca nada, você é um forte candidato a fracassar. Então, se você gasta todo o seu dinheiro, tudo que você ganha, você gasta hoje. Tem gente que não sabe ter dinheiro, chegou um dinheirinho a mais, ela vai para o shopping e sai gastando tudo, compra tudo que vier na cabeça, tudo que der vontade, tudo que o dinheiro der. Aí ela não tem mais nada. Se você é desse tipo, sinto muito, mas você não está sendo nem um pouco inteligente. Isso se chama inteligência financeira. Então você tem que aprender com a formiga. Por isso que o texto diz, vai aprender com a formiga. Aprenda com elas, observe-as, para que você tenha um pouco dessa inteligência, dessa sabedoria, ok? Então isso é muito importante. Aprenda com a formiga. Não gaste tudo o que você ganha, senão você se arrebenta na vida, ok? Então aprenda
a administrar sua vida, seu tempo, sua família, seus valores monetários, seu trabalho. Aprenda a administrar a sua própria saúde emocional, espiritual, saúde física. Aprenda a ser um bom administrador de tudo que Deus te dá. Quando se fala em administração, se fala de todas as áreas da vida. Se fala de vida financeira, mas se fala de vida familiar, de casamento, se fala de vida emocional, se administra suas emoções, não permite que qualquer tipo de sentimento tóxico, nocivo, invada a sua vida. Então são uma série de coisas que você precisa aprender a fazer, ok? Então administre bem, administre sua fé, sua vida espiritual, para que nunca acabe, para que você nunca esteja em declínio espiritual. Aprenda a colocar Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Aprenda a aplicar os princípios e os valores de Deus na sua vida. E quero terminar com essa frase aqui, sobre o passado, porque as pessoas vivem muito em função do passado. Eu conheço muita gente que não consegue romper no hoje e nem no futuro porque vive em função de passado, de coisas que não aconteceram, de coisas que não deram certo, de relacionamentos frustrantes, de acordos que foram de perdas, que trouxeram prejuízo. Aprenda uma coisa, tudo que é passado, você não vai resolver mais. Se você perdeu no passado, sinto muito. Talvez algumas coisas aconteceram para que você perdesse. Então, aprenda a ressignificar tudo, reconfigurar sua mente para o hoje e para o amanhã. Então, o que eu diria para você sobre o passado? O seu passado deve ser um professor para você, não um opressor. Entendeu? O seu passado deve ser um professor, não um opressor. Qual é a diferença? A diferença é que tudo o que aconteceu de errado no passado precisa ser lição para você, de sabedoria, de inteligência, para você viver o hoje. Se você cometeu erros lá atrás, aprender a não cometê-los mais, não repeti-los hoje. Faz sentido isso tudo para você? Então, isso é a lição do passado. Esse é ser o professor, que ele te ensine para que você não cometa os mesmos erros. Tá certo? E opressor por quê? Porque tem gente que vive a opressão do passado. Opressão da lembrança, da memória, né? Da culpa, do sentimento de culpa, da autocondenação, do autojulgamento por coisa errada, por coisa que fez que não deu certo. Então, o seu passado deve ser o seu professor e não um opressor na sua vida. Amém? Gostou da palavra? Então, tome posse para você. Se é boa para você, foi boa para você, copia o link, manda para geral, marca pessoas, que vai ser muito importante para elas e para você também. Você é águia? Águias são treinadas no ninho. E Deus está usando a minha vida para treinar você, para preparar você, para abrir a sua visão para muitas coisas importantes em nome de Jesus.